Muito bem, gente. Já aguardamos, né, 5 minutinhos iniciais, que é o nosso combinado, né? O link é postado uns minutos antes das 9. Depois, até 9h05, a gente aguarda o pessoal conectar para dar início à nossa aula. Todas as nossas aulas são gravadas, então essa aula, inclusive, né, está sendo gravada. Posteriormente, ela vai ser disponibilizada para vocês na barra atividades do Classroom, junto aos demais vídeos que já estão lá, né? Na barra atividades do Classroom tem um tópico chamado vídeos das aulas ao vivo. Todas as aulas anteriores, o vídeo gravado já está ali disponível, né? A aula de hoje também não será diferente, posteriormente vai estar ali. Nos slides utilizados durante as aulas, também tem um tópico aí na barra atividades do Classroom, chamado slides das aulas. Os slides de todas as aulas anteriores também já estão lá. O slide da aula de hoje estará ali depois da gente tratar do conteúdo de hoje, né? No início de cada uma das aulas, gente, a gente sempre relembra aí o nosso calendário, né? O calendário que a gente tratou lá no nosso contrato pedagógico. Ele não é novidade, porque já foi tratado lá no nosso contrato pedagógico, e no início de cada uma das aulas, a gente relembra o calendário. Então, hoje, novamente, a gente vai estar relembrando o calendário, né? Então, no dia 21/4, nós tivemos, além do contrato pedagógico, que era aqui todos combinados, né, de como funciona o processo, nós tivemos o conteúdo da aula 1 e 2. Correspondente ao conteúdo da aula 1 e 2, nós tivemos a avaliativa 1 lá no Moodle, né, para fazer, valendo um ponto, o prazo lá no guia do aluno. Essa foi a aula do dia 21/4, né, que de fato aconteceu no dia 26, porque dia 21/4 foi feriado, né, então a aula foi dia 26, correspondente a esse conteúdo 1 e 2, tá? Dia 28/4, a gente teve a aula 3 e 4, e vocês tiveram, então, a atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, peso 1, né? Prazo no guia do aluno. Semana passada, dia 5/5, nós tivemos a aula 5 e 6, e vocês tiveram a atividade avaliativa 3 para fazer no Moodle, valendo um ponto, né? Prazo lá no guia do aluno. Dia 12/5, hoje, a gente vai ter o conteúdo da aula 7 e 8, e vocês permanecem com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 4, lá no Moodle, valendo um ponto também, prazo conforme consta no guia do aluno. Tá? Vai estar lá a data e horário que encerra para vocês fazerem essa atividade avaliativa. Então, são 4 atividades avaliativas lá no Moodle, a gente mostrou isso lá no vídeo do contato pedagógico. A gente abriu o Moodle, abriu a disciplina de comportamento, a gente mostrou onde está o guia do aluno, a gente mostrou as semanas lá, né, semana 1, 2, 3 e 4, onde estão as avaliativas para vocês fazerem. Todas elas com prazo combinado, conforme a gente tratou no guia do aluno, lá no contrato pedagógico. Para fechar os 10 pontos da N1, tem 6 pontos do trabalho disciplinar, que foi um outro assunto do nosso contrato pedagógico, tratamos longamente, explicamos detalhes, tem que fazer e entregar no Classroom até 15/5, né? Então, algumas pessoas já entregaram, inclusive, né? Mas a grande maioria ainda não entregou, e essa semana, né, fecha aí o prazo, dia 15, né? Vale 6 pontos para fechar os 10 pontos da N1. No dia 19/5, quarta-feira que vem, não tem aula ao vivo, tem apenas a prova. Então, a aula de hoje é a última aula ao vivo, né? Antes da prova. Porque na quarta-feira que vem, vocês vão receber instruções ali no Class, né? Ali no Classroom, vai ser postado antes das 9 horas as instruções de prova e o código dela. Vocês vão ler as instruções, vão copiar o código, e vão lá no Moodle, vocês vão acessar o login e senha de vocês, vão acessar a disciplina de comportamento. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer a avaliativa final. Vocês vão clicar nela e inserir o código da prova. A prova vai abrir, então, com 10 questões para vocês fazerem. Ao final das 10 questões, clicam em salvar e enviar. E aí ela já dá a nota, né, que vocês ficaram na N2. A média final é a N1 mais a N2 divididos por 2. Tem que dar média mínima 6 para aprovação, né? Quem ficar abaixo de 6 reprova, né? Teoricamente.
porque ainda tem uma chance, que é a substituição. Então estaria reprovado, mas pode fazer a prova de substituição lá no dia 5/6, 5 de junho. Vai substituir qual nota? A menor nota entre a N1 e a N2, né? Eu faço a prova de substituição nesse dia 5/6. A prova de substituição vai aparecer lá dentro do Moodle, dentro da disciplina de comportamento organizacional, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final. Para quem ficou abaixo da média, somente para quem ficou abaixo da média, a prova de substituição. Não tem código, é só clicar e entrar na prova, fazer as 10 questões. Tem que tirar qual nota? A nota suficiente para que, somada com a maior nota, entre N1 e N2, e dividido por 2, dê 6, né? Então tem que tirar a nota suficiente para chegar na média. Além, é claro, né, a gente já atingir a média, tem que ter frequência, né? 75% as aulas, tá? Vai ser aprovado, então, por média e por frequência, certo? Então, esses assuntos todos, né, foram detalhados, tratados longamente no vídeo do nosso contrato pedagógico, que está disponível também, né? Ele foi gravado e está disponível na aba Atividades do Classroom. Está ali os slides do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico explicando os detalhes. A gente entrou no Moodle, a gente entrou no Classroom, mostramos tudo com detalhes. A gente mostrou o guia do aluno. Então, né, quem não assistiu, né, já passou bastante do tempo de assistir já, mas ainda dá tempo, né, de assistir esses detalhes. E tenham em mente, né, que a disciplina EAD que vocês fazem é sempre nesse formato. Tem as avaliativas no Moodle, tem o trabalho disciplinar, tem prova, tem substituição, tem que fazer com os prazos conforme estão no guia do aluno. Qualquer disciplina que vocês forem fazer no EAD, tá? Tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo. Sempre a mesma coisa. Pessoal, muito embora a gente fale sobre o calendário em todas as aulas, né? Já está tratando isso desde lá do contrato pedagógico. Pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, né? Ou né, alguma coisa que queira esclarecer agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre o calendário? Nenhuma dúvida? Tá todo mundo tranquilo? A Natália colocou sem dúvidas ali no chat, a Vanessa também colocou tudo certo. Muito bem, gente. Se vocês estão tranquilos, né? A Cíntia também colocou tudo tranquilo. A Jennifer colocou tudo tranquilo também. Certo. Bom, estamos todos tranquilos, então, em relação ao calendário, processo avaliativo, né? Vamos adiante, então, com o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje, então, corresponde à aula 7 e 8 da apostila, né? Sempre relembrando que a apostila é o conteúdo completo da disciplina que vocês estão cursando. Então, sempre a fonte de consulta primeiro, né? Primeira fonte de consulta, o material mais importante de pesquisa, onde vocês vão encontrar o conteúdo da disciplina de vocês, é na apostila. Tá? A apostila está disponível para vocês lá no Moodle, né? E também ali no Classroom. Tá? Qualquer disciplina, sempre, se vocês forem cursar, o material mais importante em termos de conteúdo será sempre a apostila. Muito bem, gente. O primeiro tema de hoje é a administração de conflitos. Em aulas anteriores, né, a gente já viu que a empresa é uma organização social, né, formada por pessoas. Essas pessoas, então, né, se organizam em grupos e equipes. Existe ali a figura do líder, ele tem a sua responsabilidade na liderança das equipes, né, como um elemento motivador. A gente viu que a motivação ela não depende só de fatores externos, né,
de uma liderança ou de políticas organizacionais, mas a motivação também tem fatores internos, né, e que dependem muito das pessoas para que ocorra. Nós vimos os diferentes tipos de liderança, né, nós vimos os diferentes tipos de líderes, nós vimos as teorias motivacionais, mas dentro de toda essa organização humana e complexa, claro, existem conflitos, né? Eles fazem parte do convívio humano. E esses conflitos, eles não têm necessariamente, né, um aspecto exclusivamente positivo ou exclusivamente negativo. Depende como o conflito é visto, como ele é tratado, né? Então, de um conflito a gente pode resultar em algo positivo, ou do conflito pode resultar em algo negativo. Depende como vai ser trabalhado esse conflito, né? Como as partes, como o grupo, né? Como as pessoas lidam com os conflitos. Tá? Então, o profissional estratégico, isso é geral, né? Não só lideranças, mas qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode ser um profissional estratégico, né? Com aquelas competências desenvolvidas. Ele tem a obrigação de saber lidar com os conflitos e também mediar esses conflitos que podem acontecer dentro dos seus grupos, suas equipes de trabalho, né? É responsável de todos e de cada um. Então, saber lidar com os conflitos, né? Se desenvolver nessa capacidade. Né? Algumas coisas que potencializam os conflitos, a existência, né? De contendas dentro do grupo e das equipes. Metas que são muito elevadas, exageradas, uma liderança mais opressiva, ditatorial, falta de motivação das pessoas, né, do grupo, reuniões improdutivas, né, que não trazem resultados, subjetividade na avaliação, né, uma avaliação que não seja clara, que não seja concisa, que não leve ao atingimento de metas objetivos, e a sensação de injustiça. Muitos desses estão ligados, né, à forma como se trabalha a motivação, se realiza a liderança, como se desenvolve o grupo, como se dá feedback, né? Foram conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a má observação, né, a má realização daqueles fatores anteriores, das aulas anteriores, vão eventualmente gerar conflitos, tá? No entanto, os conflitos podem ser vistos sob uma perspectiva positiva, podem resultar positivos de alguma maneira, de alguma forma, pode ser uma variável positiva. Bom, os conflitos eles indicam que algo não está bem e precisa ser tratado. Então, nesse sentido, tem um aspecto positivo. Acaba sendo um indicativo. Ó, temos um conflito em tal situação, tal setor, tal departamento, em tal processo. Tá? Então, indica que ali tem um ponto de melhoria. Então, nesse aspecto, poderia ser visto como positivo. Ele pode ser uma mola propulsora, ou seja, impulsionar o crescimento da organização ou dos indivíduos. Então, claro, né, sob o aspecto positivo. Verificando a maturidade da equipe e como a equipe, né, consegue resolver os problemas, faz com que haja aí o crescimento desse grupo, o crescimento dessa equipe, o crescimento desses indivíduos, né? Eles crescem com a solução dos problemas. Tá? Depende sempre do grupo, depende sempre das pessoas. Porque tem pessoas diante de um conflito, né, que tem um pouco desenvolvimento ou intelectual ou também emocional, que vai levar, né, essa pessoa a acabar potencializando o conflito em vez de buscar soluções. Então, há um nível de maturidade, claro, para que do conflito se tire algo positivo, o nível de maturidade dos indivíduos, o nível de maturidade do grupo, ou seja, na verdade, aquele grupo já tem que ter se tornado uma equipe, né, para que essa questão seja positiva, para que propulsione o grupo para crescimento, né, e também são catalisadores para atingimento de metas, né. Um conflito pode gerar, né, essa busca por mais metas ou atingir os objetivos, né. Também são considerados positivos
à medida que a equipe, vejam a palavra, né, a equipe, ela tem a sensação de envolvimento em alguma coisa. A equipe está envolvida em resolver os problemas para atingir os seus resultados, atingir os seus objetivos, as suas metas. Então, claro, aí é uma equipe. As pessoas têm entendimento e clareza do seu papel, da sua importância, né? Realmente estão imbuídas, né, de realizar algo bom e melhor, né? Estão envolvidas com o trabalho. Proporcionam união da equipe quando, né, esses indivíduos conseguem resolver os problemas em conjunto, se sentem motivados por isso, né? Então, tem esse aspecto. E claro, né, trazem aí benefícios para a própria empresa, né? Então, assim, o conflito pode ser encarado positivo quando, né, o grupo cresceu, o crescimento do grupo faz o crescimento da organização, e é um ciclo virtuoso nesse sentido. Tá? Claro que existem aspectos negativos do conflito, né? Então, quando o conflito, né, tiver, em alguma medida, uma tensão excessiva entre as pessoas, entre os envolvidos, quando criar, de alguma forma, né, um ambiente produtivo que gere desmotivação e incerteza, e que possam levar a um desvio da atenção dos objetivos reais. Né? Em geral, aqui, nós vamos ter alguns elementos que tornam esse conflito negativo, né? A falta de maturidade do grupo, a falta de maturidade de indivíduos dentro do grupo, né, que vão potencializar o conflito. Em vez da busca da solução, né, existe uma potencialização do problema. Tá? E aí, em geral, né, falta essa qualificação, às vezes intelectual, às vezes emocional, né, do grupo ou dos indivíduos que fazem parte do grupo. Quando também, né, esses conflitos perduram por tempo excessivo, acaba gerando perda de produtividade e, portanto, né, vai acabar desperdiçando o tempo e os esforços da equipe, dos indivíduos dentro do grupo. Então, nesse sentido, eles são encarados como negativos. Né. Mediação do conflito e o papel do gestor. O líder acaba sendo sempre, né, um elemento de ligação, como a gente viu já lá na comunicação, né, os elementos de comunicação entre a área estratégica da organização e os níveis táticos e operacionais. E nesse aspecto do conflito, ele também é um elemento, né, de ligação, né, entre o problema e a solução. Ele deve ser aquele elemento condutor que vai gerir, administrar as pessoas, o grupo, no sentido de buscar as soluções. Então, o papel do gestor dentro da mediação do conflito é a motivação, né, a orientação, né, das equipes, dos grupos, para gerir essas alterações, essas mudanças que devem acontecer dentro do grupo, dentro dos processos, para que o conflito, então, seja resolvido. Ele é um mediador. Ele faz parte da solução do problema, mas ele é um mediador que busca auxiliar o grupo a superar essas dificuldades. Nós temos também, né, algo que é muito comum da literatura, né, de grupos e de processos de interação entre pessoas e grupos, né, entre diferentes empresas, entre diferentes grupos sociais, entre diferentes grupos organizacionais, a negociação como um elemento que pode levar à vitória ou ao fracasso. Né. Então, obviamente, dentro de um conflito, seja individual, seja num grupo, seja organizacional ou não organizacional, né, a negociação ela pode levar a um sentido positivo, de ganho para as partes, né, ou de fracasso entre as partes. Tá? Bom, algumas estratégias de negociação para que haja sucesso, né, nesse processo de negociação, então, muitas vezes, né, auxiliando na solução de problemas, de conflitos, né, ou trazendo ganhos objetivos para a organização. Então, a primeira coisa é a definição do que se quer, né, naquele processo de negociação. Né? Qual é o objetivo a ser alcançado? Segundo ponto, quais são as alternativas caso a negociação não dê certo? Né? Então, essas duas estratégias aí, né, precisam que o grupo, os indivíduos tenham, né, essa visão de que é a busca de uma solução e uma solução para ambas as partes.
Não é uma solução só para uma via, né? Para que um, então, seja vitorioso. Não, não é esse. Quando fala em negociação vitoriosa, a gente fala uma negociação em que as duas partes saem bem. Né? Isso é uma negociação vitoriosa. Uma negociação que leva à derrota é, né, uma das partes perde ou as duas partes perdem. Porque aí não há uma conexão, né, de parceria entre as partes, né, que vão gerar resultados futuros, relacionamento futuro entre as partes. Então, a negociação deve trazer ganho para ambas as partes, para que haja uma conexão e uma relação futura entre essas partes. Vamos imaginar uma negociação comercial, né? Uma das partes ganha, a outra tem prejuízo. Qual a chance da parte que tem prejuízo permanecer, né, nessa relação comercial? Muito pouca, né? Então, é uma destruição da relação comercial. Então, isso não é uma vitória numa negociação. Né? A vitória na negociação é continuar aquela relação comercial, por exemplo. Tá? Ética no ambiente de trabalho. Outro ponto, outro aspecto de extrema importância. E está relacionado, é claro, né, às relações existentes entre grupos e indivíduos. Tá? Essa ética no ambiente de trabalho, claro, ela vem da própria cultura, da educação dos indivíduos, mas claramente, né, as organizações vão, né, criar suas regras, suas normas, para que tente conduzir, né, a forma como os indivíduos se conduzem dentro dos espaços organizacionais, criando, né, minimamente formas de respeitar os espaços, né, respeitar a liberdade de ação de cada um. Tá? Então vão ser ali um conjunto de normas, tá, que vão ter que ser praticadas por aqueles indivíduos, dentro daquele espaço organizacional, dentro daquele grupo, dentro daquela equipe, ou dentro de determinada profissão, ou dentro de determinado setor ou processo. Tá? Então essas normas de conduta, né, fazem então que o indivíduo possa exercer suas atividades, tendo uma liberdade em que, né, ele pode agir até o ponto em que ele não fira, né, a existência, né, a racionalidade, não fira, né, o direito de se expressar, de ser, de agir de um outro indivíduo ou de um outro grupo. Então, há um espaço de ação que não deve ultrapassar o limite do espaço de ação, né, de um outro indivíduo. É uma norma de conduta geral, né, mas que vai estar presente em diversas regras, né, diversas formas de convívio dentro dos espaços organizacionais. Normas de conduta fazem, então, a criação de um ambiente de trabalho que tenha ética de trabalho. Tá? Bom, dessa forma a gente viu que a ética é inerente à própria vida, né? Isso no meio social se constrói, né? Naturalmente dentro da cultura social. Dentro do ambiente de trabalho, isso se constrói através das normas de conduta, né? Então há ali uma cultura organizacional. Então as normas de conduta fazem parte da cultura das organizações. Tanto é que, se a gente, né, sai de uma empresa e vai trabalhar em outra empresa, a gente vai se deparar com, às vezes, normas de conduta que são parecidas, similares, e outras bem diferentes, condizentes com aquele ambiente, né, condizente com aquele grupo de pessoas, com a forma como as coisas ocorrem ali. O código de ética. Muitas empresas vão ter esse código de ética, né, eventualmente faz até parte, né, do processo de integração do novo colaborador na empresa, né, recebe alguns treinamentos, entre eles, né, o código de ética, né, que orienta ali o comportamento das pessoas, né, dentro dessa organização. Ou então o código de ética relacionado à forma de lidar com fornecedores, a forma de lidar com os clientes, né, então, eventualmente, algumas atuações que lidam com o público externo também vão ter, né, não só internamente, mas vão ter códigos para lidar com esse público externo, por exemplo, fornecedores e clientes. Né? Então, temos código de ética, tanto internos, né, da relação da empresa internamente, e dessa relação com essa organização com meios externos. Tá? Pessoal, até aqui, como é que está para vocês? Querem fazer alguma dúvida, alguma pergunta?
Não precisa ser só dúvida ou pergunta, podem trazer também exemplos das empresas que vocês trabalham, né? Na empresa de vocês tem código de ética, código de conduta, normas de trabalho, como é que é, gente? Lá na minha empresa, como é telemarketing, a primeira coisa que falo é não perder as estribeiras com o cliente, não xingar, Sim. apesar dele estar nos xingando. E a gente tem que falar exatamente uma frase. Se o cliente pegar e ficar muito ignorante, sabe? A Uhum. gente tem que falar, por falta de comunicação, encerra o contato ou encerra a ligação, sabe? Quando ficar Exatamente. muito pesado pra gente. Daí a gente não Sim, pode devolver, mas exatamente. encerrar. É E um explicar auto. porque a gente tá encerrando, não pode só encerrar. Sim, claro. Exige um autocontrole muito grande, né? Com certeza. Sim, bastante. Afeta muito o emocional, né? Quando o indivíduo está trabalhando e ele recebe uma ofensa, né? De algum cliente, alguma coisa assim. Então, é um código de ética, é um código de conduta, né? Não revidar, né, a agressão, né, verbal. O que é muito difícil, né? Requer um controle emocional muito grande, né? Saber lidar, né, e se conhecer muito, né? Então, para essa área de atuação, e quem trabalha com telemarketing tem muito disso, né? Conhecimento de si mesmo, saber lidar, né, com essas coisas que vêm de fora, né? Então, é muito difícil, né? Mas quem trabalha sabe que precisa fazer esse desenvolvimento, né? Quem trabalha nessas áreas assim, né? O que traz e provoca, né, um certo desenvolvimento emocional a longo prazo, né, para o indivíduo, né? Ele acaba percebendo que aqueles sentimentos que sejam negativos, ofensivos, né, não partem dele, então não está dentro de mim, né? Aquele desequilíbrio, né, que pode ter razão ou não de existir, né? Mas não está dentro de mim. Então, quando eu atendo alguém, eu tenho que buscar, não é fácil, eu tenho que buscar essa compreensão, né, para não deixar esse desequilíbrio que vem de fora a me afetar, né? E quem trabalha com cliente, né, atendendo cliente, telemarketing, né, ou outras situações, cobrança, por exemplo, vai sofrer bastante com essas situações, né? Mas exige esse desenvolvimento interior bem grande, né? Muito bom exemplo da Bruna aí. Obrigado, Bruna. Nada. Então, é uma norma de conduta, né? Como a Bruna colocou, se acontecer uma situação dessas, né? Tem já lá uma norma, uma regra, né? De como agir. Né? Então, é bem interessante. A gente vai encontrar esses códigos de ética, né? Dentro das organizações, dentro de grupos de trabalho, dentro de determinadas profissões, né? E que são, né? Regulações para fazer avançar, né? O grupo ou fazer avançar negociações, né? Sem deixar que hajam comprometimentos, né? No campo da relação de trabalho ou na relação comercial ou de negociação com o cliente. Tá? Temos alguns fatores que influenciam as decisões nesse campo ético. Tá? Então, nós temos a chamada intensidade ética. Então, claro, o grau em que determinadas situações, né, comportamentos têm para o grupo, para as pessoas, vai levar esse nível de intensidade. O quanto aquilo é mais ou menos importante, né? O quanto a decisão sobre aquele assunto, sobre aquele elemento é mais ou menos importante. Isso é uma forma de medir, né, a intensidade ética. Aquele tema, né? É mais intenso ou menos intenso para o grupo, para as pessoas. Em geral, né, elementos de grande intensidade ética vão gerar uma regra, uma norma, né? Gera uma grande preocupação, um grande impacto, leva a consequências, sejam psicológicas ou físicas, e isso gera uma regra, gera uma norma. Tá? Então, a intensidade é um fator que influencia em decisões éticas. Outros fatores que vão influenciar decisões éticas é o desenvolvimento moral. Né? É o conjunto, né, de construções, sejam sociais, sejam das equipes, né, sejam dos indivíduos, que vão
trazer maior ou menor impacto, né, para o grupo ou para o próprio indivíduo, né, daquilo que ele recebe em termos de situações em que tem que decidir sobre situações éticas. Quanto maior for o desenvolvimento moral, vai ser maior o entendimento daquela situação e facilita no momento de decidir sobre, né, um caminho ou outro diante da situação. Então, o desenvolvimento moral, né, leva a isso. É claro que o desenvolvimento moral é o entendimento, né, das regras de conduta e o entendimento de como eu vou me portar diante daquelas dificuldades ou daqueles desafios morais. Mas para isso tem que ter esse desenvolvimento. Então, existe o desconhecimento, né, e a gente chama isso de amoral. Então, quando não há um desenvolvimento moral, né, o indivíduo ele é amoral, ou seja, ele não conhece, ele não se desenvolveu, ele não sabe como agir diante daquele desafio. Em geral, isso pode levar a erros, né, pode levar a problemas, a conflitos, enfim, tanto internos quanto externos, né, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, dentro da própria família. Se o indivíduo é amoral, ele não conhece a regra, ele não construiu, né, essa conduta dentro de si, né. Em geral, o desenvolvimento moral leva a condutas acertadas, a condutas assertivas, a agir corretamente. E, claro, tem o imoral, aquele indivíduo que conhece a regra, conhece a forma de conduta correta, mas ele escolhe fazer o incorreto. Tá? Esse seria o aspecto imoral da relação do indivíduo com a regra de conduta. Tá? Então, as leis, por exemplo, num país, né, são regras de conduta, de uma ética, né, de convívio, né, uma ética, são regras de estabelecimento, então, de espaço, né, até onde eu posso ir em relação ao próximo. O indivíduo que descumpre a lei, por exemplo, né, ele não é um ser amoral, né, ele sabe que não deveria fazer. Então, ele é um ser imoral, ou seja, descumpriu a regra moral, né, a regra de conduta, a ética comportamental. Então, a gente sabe que, né, está na nossa lei, quem não fez direito e legislação, né, vai ver isso, mas quem já fez vai lembrar, né, que lá em direito e legislação tem uma lei sobre direito de propriedade. Então, aquilo que é de posse, né, de um indivíduo não pode ser tomado por outro. Então, tem uma regra ética, tem um espaço que eu não posso invadir, né, a propriedade do outro. Bom, eu sei disso, mas mesmo assim eu tomo a propriedade de alguém. Então eu fui imoral. Eu descumpri uma regra, uma ética de conduta, de comportamento, né, que regula as normas de convívio entre as pessoas. Tá? No campo do direito tem isso, né? Nós temos regras de conduta, né, de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para organizações, de organizações para indivíduos, de organizações entre organizações, né? Essas são as diversas leis e códigos existentes no nosso ordenamento jurídico, né? Um exemplo, Código de Defesa do Consumidor regula relações entre o consumidor e as empresas fornecedoras de serviços ou de produtos. Né? Para citar um exemplo, são vários códigos, né? Código de Leis Trabalhistas, Código Tributário, enfim, série de códigos e leis, né, que regulam essas relações. O descumprimento é um ato imoral. Né? E, claro, existe um desenvolvimento moral da sociedade, dos indivíduos, quando eles compreendem que aquelas regras são importantes e elas regulam relações. E a gente cumpre o que está na lei porque temos esse desenvolvimento e essa compreensão. Dentro das organizações tem, né, como a gente viu, os códigos de conduta, os códigos de ética, né, e vai ser um desenvolvimento moral, né, mais assertivo do grupo ou dos indivíduos que atuam dentro de uma organização quando eles compreendem e atuam dentro daquelas regras estabelecidas, para buscar sempre os melhores resultados, é claro. Né? A definição dos princípios éticos, né? Então, as organizações definem, né, esses princípios éticos de uma forma a orientar o comportamento das pessoas. Tá? E ali tem o termo parceiros. Né? Então, os colaboradores são parceiros internos. Né? Os fornecedores são parceiros externos, os clientes são parceiros externos. Então, esses princípios éticos, né, regulam tanto, né, relações internas quanto relações com o meio externo. Então, esses princípios têm, por definição, né, esse objetivo, regular as relações. Tá?
Bom, claro que vão surgir, né, dilemas éticos, né, ou contradições, né, entre situações em que possam causar algum tipo de dubiedade, né, ou dúvida sobre o que é correto, ou a forma correta de agir diante daquele desafio. Tá? São os dilemas éticos. Algumas coisas ou algumas perguntas que os indivíduos, as equipes, os grupos, as organizações podem fazer para tentar alcançar o que é mais correto diante desse dilema. Tá? O dilema é, né, aquela ação, ela é justa ou injusta? A gente não tem muita certeza. Então, qual o caminho a seguir? Então, primeira pergunta, se isso é necessário. Se tomar aquela decisão realmente é necessária. Tá? Se a decisão tomada ela é certa, aquilo é correto, é justo, ou seja, traz equilíbrio para as partes, ninguém está saindo prejudicado a partir daquela decisão. Aquela informação proveniente, né, daquela decisão, ela pode ser divulgada para a organização ou para a sociedade. Bom, então tem que ser escondido da sociedade, tem que ser escondido da organização? Não é correto. Então a gente já sabe, né, fazer a distinção aí do que é ético ou não ético diante de um dilema, né? Se precisa esconder, não é ético. Né? Se alguém está prejudicado, não é ético. Se é injusto com alguém, ou com um grupo, ou com uma sociedade, não é ético. Né? Então, uma outra coisa, né, que a gente se pergunta internamente, a gente diria, né, as pessoas a quem a gente ama, por exemplo, ao filho, ao pai, à mãe, né, para tomar aquela atitude, não faz isso, age dessa forma, né, toma esse caminho, faz essa escolha, vai ser boa para ti. A gente diria isso para as pessoas que a gente ama, né, também é uma forma de definir aí o dilema ético. Ou seja, aquele comportamento que a gente está dizendo para alguém ter, né, ele seria dito também para as pessoas que a gente admira, ama, enfim, é uma forma de agir diante de um dilema ético. Tomar aquele caminho, né, nos torna confiantes e tranquilos. Se for ao contrário disso, né, a gente está pendendo para o caminho errado, né, dentro desse dilema ético, né. E como nós nos sentiríamos se a gente saísse na primeira página, né, do jornal divulgado, fosse divulgado aquele comportamento nosso, né? Fosse divulgado para todos saberem, né, como é que eu me sentiria diante daquilo, né? É bem visto ou mal visto, né, pela coletividade, porque a coletividade, né, é importante na formação, né, daquilo que é ético ou não ético, aquilo que é direito ou não direito dentro de uma sociedade. Inclusive, né, uma das fontes do direito, quem vai fazer vai ver isso, né, quem já fez vai lembrar, uma das fontes do direito, da formação das leis, é o costume dentro da sociedade. Então, essa pergunta sobre dilema ético é bem pertinente, né? Diante da sociedade, aquilo é visto como ético ou não ético, tá? Uma forma de dirimir dilemas éticos, tá? Princípio de justiça, né? Bom, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente organizacional, dentro das empresas, né, nós temos aí alguns vilões, né, que são vilões éticos no ambiente corporativo, tá, que geram, né, resultados, enfim, que vão ser desastrosos no campo dos resultados financeiros, vão ser desastrosos no campo dos resultados do desenvolvimento comportamental, vão ser desastrosos no campo dos resultados do clima organizacional, da cultura daquela organização, da forma como as pessoas vão se sentir naquele ambiente. Esses são vilões éticos no ambiente corporativo, tá? Então vamos aos exemplos. Os maus entendidos, a politicagem, fofocas, boatos, enfim, né? Tudo isso é vilão ético, ou seja, ele de alguma forma está roubando a energia desse grupo, né? Tirando a capacidade de solução, né? De inovação, porque aí, né, um desalinhamento, né? Dentro do grupo, dentro da equipe, tá? O mau uso da tecnologia, né? E dos equipamentos, enfim, dentro do espaço organizacional, né?
A colocação de pessoas erradas no lugar errado, na hora errada também, né? É um vilão ético. Às vezes, o indivíduo não está preparado para realizar uma atividade, uma função, ele é colocado naquela atividade, naquela função. É um problema ético, né? Porque vai resultar em problemas para ele mesmo, né? Para aquele indivíduo que foi colocado naquela posição que não deveria estar, né? E para o grupo que talvez ele terá de liderar. O não reconhecimento do talento é um problema ético, e a gente já viu, né, os efeitos danosos, negativos disso lá nos elementos motivacionais, né, nos princípios motivacionais, né. Isso traz aspectos negativos para o grupo, aquela sensação de injustiça, né. Então, o não reconhecimento dos talentos leva a um não atendimento à necessidade de equidade, lá da Stacey Adams, né, dos fatores motivacionais que a gente viu, né, entre tantos autores. O amadorismo na gestão, né, e a resistência às mudanças também vão gerar muitos problemas, né, e o bloqueio de novas ideias. Então, em geral, né, as pessoas são aquele elemento principal nas organizações e são esses elementos que são inovadores, que trazem resultados, né, que trazem solução de problemas. Então, bloquear as ideias, né, não deixar que a participação venha, né, ou que pelo menos as ideias, né, e os elementos de solução sejam ouvidos, né, isso faz um empobrecimento, né, do comportamento organizacional, né, faz um empobrecimento das relações, e a gente tem um problema ético aí, né. Bruna levantou a mão, quer falar, Bruna? Então, para mim apareceu aqui, Bruna, que tu levantou a mão, não sei se foi sem querer, ou tu realmente quer falar? É que assim, olha, tipo, ficou preta a imagem pra mim, não... Eu tô vendo tu, mas na tela de baixo, sabe? Eu não tô conseguindo ver exemplos, tá preto mesmo? Pode ser que seja na tua internet, vamos ver com os outros colegas. Para o restante da turma, como é que tá aí a transmissão para você? Pra mim tá mostrando normal. Tá normal? Sim. Normal. Tá, certo. Às vezes acontece, Bruna, depende muito da internet de cada um, né? Às vezes dá uma variação na internet, cai um pouquinho a velocidade da tua internet e ela, enfim, né, para de transmitir o que é mais pesado, que é o vídeo, e permanece o áudio, né? Aí depende da internet de cada um, tá? Às vezes resolve reiniciar, né? Ele sai da conexão, entra de novo, e às vezes quando volta melhor a conexão. Ah, agora voltou. Voltou? Tá. Tem variações na internet que acontecem, né? Pode dar essas travadinhas aí. Depende muito, né? Quem está usando internet 3G, quem está utilizando internet 4G, quem está usando Wi-Fi, quem está usando internet por cabo, quem está usando fibra ótica, a velocidade também que tem contratada com o provedor de internet, né? Isso tudo influencia e pode dar essas travadinhas. Às vezes até cai, né? Às vezes algum aí sai da conexão sem querer, né? A velocidade da internet cai a tal ponto que a conexão cai e vocês têm que reconectar, né? Então tem essas variações aí, tá? Muito bem. Bom, os aspectos de mudança e desenvolvimento organizacional. O DO, né, o desenvolvimento organizacional, ele inclusive é uma das teorias lá da TGA, né, que são estudadas lá no primeiro ciclo, né? Quer dizer, no primeiro ciclo, né, que é o primeiro ciclo que vocês estão. Quem já fez essa disciplina vai lembrar, quem não fez vai fazer, né, e vai ver lá que tem várias teorias da administração que foram desenvolvidas ao longo das décadas, né, começando lá com Taylor e Fayol, né, aquelas teorias científica e clássica, depois vão vindo as outras teorias, né, teoria do desenvolvimento humano, a teoria do desenvolvimento organizacional, a teoria dos sistemas abertos, a teoria matemática, a própria teoria comportamental, né, a teoria do desenvolvimento organizacional, então, ela é principalmente trabalhada bastante pelo Peter Drucker, né, que é um dos grandes autores, grandes nomes da administração, mas não só por ele, né, ele é um deles, tá? Então, quando vocês forem estudar TGA, quem não estudou ainda, né, vai se deparar com essa teoria do desenvolvimento organizacional,
e o Peter Drucker, um dos grandes ícones, né, dessa teoria, tá? Mas esse aspecto, né, ele é tão importante nos dias atuais, porque diante das constantes mudanças e inovações que estão acontecendo no meio social e também no meio tecnológico, né, nós temos um ambiente de constante mudança, tanto, né, de engenharia, de tecnologia, quanto do próprio movimento, né, de mudança do comportamento das pessoas. Isso exige que as organizações se desenvolvam. Tá? Então, esse mercado todo turbulento, cheio de mudanças, né, faz com que as organizações, os grupos de pessoas que atuam dentro dessas organizações, então indivíduos, né, equipes, precisam realizar aprendizados, às vezes bem rápidos, né, para permanecer nesse cenário de constante mudanças. Ou seja, quem não se desenvolve organizacionalmente dentro desse cenário de mudanças acaba ficando defasado e às vezes deixa de existir dentro daquele mercado de atuação. Então, empresas, por exemplo, que existiam, né, há 10, 20, 30 anos ou 40 anos atrás, já não existem mais porque não se desenvolveram junto com as mudanças que foram acontecendo dentro do mercado. Então, empresa que fazia, por exemplo, filme para máquina fotográfica, né? Hoje em dia, se não acompanhou as mudanças tecnológicas, por exemplo, já não está mais no mercado. Então, o desenvolvimento organizacional tem esse aspecto, o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento também das tecnologias e das novas necessidades vão surgindo pela mudança das próprias pessoas dentro das sociedades, tá? Oposição às mudanças, dificuldade de lidar com as mudanças, não se desenvolver dentro desse aspecto de mudanças vai levar a sérios problemas organizacionais, tá? Existem algumas razões para pessoas, grupos e organizações também resistirem à mudança, tá? Que razões são essas? O medo do desconhecido, né, é uma das razões para resistência à mudança. Eu não sei como será, então eu permaneço sendo como sou atualmente, enquanto indivíduo, né? Uma organização, por exemplo, está mudando uma tecnologia, né? Eu não conheço aquela nova tecnologia, então isso é uma resistência à mudança. Se eu não conheço e está mudando, para me manter naquele mercado, eu vou ter que buscar aquele conhecimento, transformar e me desenvolver internamente, né? Desenvolver minha organização internamente para continuar atuando nesse mercado. Falta de boas informações também levam à resistência à mudança, né? Então, eu conheço o que eu conheço agora, tem essas informações, né? Não tenho as informações completas, e isso me leva a resistir à existência do novo, né? O medo da perda de segurança, né? E esse medo da perda de segurança está ligado a necessidades básicas humanas. A gente viu lá com o primeiro teórico, né? Lá das teorias da motivação, com a teoria da pirâmide de Maslow, né? Que na base da pirâmide nós temos necessidades fisiológicas e logo a seguir necessidade de segurança. Então, como isso é uma necessidade natural do indivíduo, né? É natural também que ele sinta medo ao perder aquele espaço de segurança, aquela situação de segurança. Mas isso pode ser uma resistência à mudança para algo melhor, né? O indivíduo se sente seguro, né? Naquilo que ele, né, já conhece, tá? A resistência à mudança, o indivíduo não encontra nenhuma razão para a mudança, o medo da perda de poder, né, falta de recursos e um momento inoportuno, né, para a mudança. Então são essas razões aí, diretas e indiretas, né, internas e externas, que podem causar aí resistência às mudanças, tá? Claro, né, gente, que vão existir mudanças que possam ser aceitas ou não por razões corretas, né? Então, vão ter resistência à mudança, que vão ser ruins, porque, né, a mudar para aquela forma de ser ou de fazer, né, ou de existir, né, vai ser positivo ou negativo. Então, vão ter resistência à mudança, a uma mudança positiva. Aí, uma resistência à mudança ruim, né? Se é para mudar para melhor, essa resistência à mudança, ela é ruim, tem um aspecto negativo.
Agora, se a resistência à mudança é para resistir para mudar para algo ruim ou pior, né? Então, é uma resistência que pode ser válida naquele momento, né? Algumas manifestações de resistência, como elas ocorrem, né? A gente tem a resistência ativa, ou seja, a pessoa ela reage contra a mudança de uma forma direta, se opondo, né? Verbalmente, fisicamente, enfim, intelectualmente, né? Aquela proposta de mudança. Esses indivíduos são, então, os contestadores, né? Então, vão trazer argumentos, racionalidade, né? O empenho da sua vontade àquela mudança. E, de novo, só pelo fato de ser mudança não é algo positivo ou negativo. Tem que avaliar que mudança é essa, né? E, nesse aspecto, tem a resistência ativa, tá? Nós temos também a chamada resistência passiva, né? Ou seja, o indivíduo ele não faz uma oposição de uma forma direta e clara, né? Ele vai, então, minando, sabotando aquela ideia, né, de implementação à mudança, tá? Bom, dentro do espaço organizacional, é claro, né, que as mudanças buscam o desenvolvimento organizacional, né? Então, a tendência é que são mudanças positivas, né? Então, a organização faz mudanças dentro dos seus processos, dos seus produtos, da forma de se organizar e de existir enquanto organização para buscar os melhores resultados. Então, essas mudanças organizacionais, né, devem ser implantadas e as resistências a essas mudanças devem ser superadas. E para superar, né, tem algumas coisas que podem ser feitas, né, para resistir, para deixar, né, de existir essa resistência, tá? A informação, informar as pessoas, né? Nós estamos nessa situação, a gente precisa fazer essa mudança para atingir esse outro patamar. E essa mudança será feita dessa forma. Então, a informação ajuda, né, as pessoas a compreenderem o processo e superar essa resistência às mudanças. A própria persuasão, né, sobre os fatores que levam a essa decisão de mudança, ou seja, demonstrar o porquê, né, a causa pela qual está sendo feita aquela mudança, não só informar como ocorrerá, mas o porquê a mudança está sendo feita, né? Então, trazer aquelas razões, né? E o diálogo, a troca, né, de informações, confrontar, ou seja, perceber, né, os raciocínios, as opiniões dos outros, para entender porquê da resistência daquela mudança, para poder, então, trazer através do convencimento, do raciocínio, né, os resultados que advirão dessa nova forma de fazer, né, dessa nova forma de se organizar, desse novo processo, enfim, que a empresa vai estar adotando. Claro, precisa ser feito esse processo, né, de informação, persuasão, diálogo, né, para qualquer tipo de mudança organizacional, senão sempre haverá, né, algum tipo de resistência, né. É natural dos indivíduos, das pessoas, oferecer resistência a qualquer tipo de mudança, né? E, em geral, né, existe um equilíbrio no status quo, né? O status quo é as coisas como elas são agora, atualmente. Então, as pessoas fazem de um jeito, né? Eu faço para fazer o meu processo, eu faço a atividade A, B, C, D e E. Né? E aí, essa sequência de atividades já não está trazendo o melhor resultado, e a organização precisa mudar isso, né? Então, ela vai fazer não mais atividades A, B, C, D e E, agora vai fazer atividade A, B, X, Y, Z. E essa informação precisa, né, ser tratada junto às pessoas, né, demonstrar às pessoas por que essa mudança está sendo feita, para que não haja resistência a essa alteração, né? Indicando para as pessoas, né, do porquê, então, né? Não temos mais os mesmos efeitos, os mesmos resultados. Essa nova proposta visa regularizar os efeitos, os resultados, ou otimizar, ou potencializar os resultados alcançados, tá? Então, um processo de convencimento, né? Um processo de informação, de persuasão, de conversa e de diálogo com as equipes. Né? Uma outra coisa importante, né, é possibilitar a expressão das pessoas, né, a expressão dos sentimentos, emoções, né, sobre a mudança que está sendo feita, né? Então, para deixar sempre, né, os indivíduos, as pessoas à vontade e participarem de forma efetiva, né,
da resolução dos problemas, inclusive participando do planejamento das ações, né, daquela mudança. Isso é o melhor ponto, né, para se atingir diante de um processo de mudança para minimizar a resistência, ou seja, a própria equipe participa do processo de mudança. A mudança não chega à equipe, né, de uma forma apenas informativa, né? Então a equipe é chamada a participar desse processo de mudança. Olha, os resultados não estão sendo atingidos, a forma que a gente está fazendo atualmente, né, não é mais possível, a gente precisa melhorar esse processo, né? A gente quer ouvir a equipe, as ideias, as propostas, né, da equipe para ajudar a pensar nessas mudanças. Então, o melhor caminho é esse, né? Coletar informações da própria equipe e envolver a equipe no processo de mudança. Né? Isso diminui muito, né, a resistência dentro da necessidade da mudança organizacional, para realmente o desenvolvimento organizacional se dar e ocorrer de fato, né, pela assimilação e aceitação do grupo humano que compõe aquela organização. Tá? Então, esse processo ele é necessário, ele é fundamental, ele é essencial. Tá? Se a empresa não quer ter resistência à mudança. Porque se ela fizer sem esse processo, né, de trabalhar as pessoas, né, certamente vai haver resistência à mudança e pode haver, né, uma dificuldade, né, ou uma impossibilidade, inclusive, dessa mudança. Né. O DO, né, o desenvolvimento organizacional, ele busca, então, processos de resolução de problemas. Né. Então, para desenvolver a organização, eu desenvolvo processos de resolução. Né. Vou montar equipes, grupos de tarefas, né, grupos de soluções, grupos de análise, processos de renovação, né, pensar como renovar as coisas, né, a administração participativa, que é aquela que busca, então, né, formar esses diferentes grupos e fazer esses diferentes grupos realmente participarem, né, da gestão da empresa, diante, claro, do seu nível de desenvolvimento. Isso, o desenvolvimento organizacional, né, vai levar à construção e fortalecimento das próprias equipes. Em termos de construção, né, de equipe, o DO, o desenvolvimento organizacional, ele ajuda a um grupo se tornar uma equipe. Ele constrói, faz de um grupo uma equipe, tá? Justamente pela participação toda, né, e interação que se busca através do DO. E a pesquisação, né? Então, o que é a pesquisação, né? Buscar compreender como as coisas são feitas, estudar, né, entender e agir sobre os fatos, né? O desenvolvimento organizacional é muito profícuo nisso também. Algumas técnicas para aplicar o desenvolvimento organizacional, tá? O DO. Treinamento da sensibilidade, ou seja, sensibilizar as pessoas, né, para participar do desenvolvimento organizacional de uma forma ativa. Como a gente já viu, né, dentro do DO tem a administração participativa, que é uma das teorias, né, também lá da TGA, e aplicada, né, ela vai proporcionar esse desenvolvimento organizacional, mas precisa sensibilizar as pessoas, né, para que elas, de fato, compreendam o seu papel dentro desse processo de desenvolvimento. Consultoria de processos, né, é parte integrante do desenvolvimento organizacional. Em geral, né, a consultoria é uma visão externa ao processo interno que está ocorrendo. Isso é importantíssimo, né, para auxiliar, né, ter uma outra visão, uma visão de fora daquilo que está sendo feito. Então, nós estamos organizando as equipes dessa forma, a participação das pessoas está sendo organizada desse jeito, né, para pensar nos processos, né, trazer soluções. Uma consultoria externa vai ajudar, né, nesse processo, né, porque traz uma outra visão, alguém de fora, que não está envolvido, né, com, às vezes, as rusgas, sentimentos, desentendimentos, conflitos de uma equipe já formada. Né. A construção de equipes, né, há um esforço, né, para construir as equipes, e reuniões de confrontação, ou seja, reuniões em que, né, vão ser levadas ideias diferentes, né, de diferentes grupos, e confrontar essas ideias, ou seja, dali construir uma ideia única, né, ou fazer a composição de diferentes ideias que, confrontadas no somatório, vão trazer o melhor resultado. Tá? Muito bem, gente. Antes do nosso intervalinho, quero saber de vocês como é que ficaram em relação a esses elementos aí do desenvolvimento organizacional,
a gestão dos conflitos, o processo de comunicação e negociação. Como é que ficou para vocês, gente? Tá tranquilo. Tranquilo? Muito bem. Tranquilo. Legal. O Marcos colocou tranquilo aí no chat. A Alessandra colocou tudo certo. Muito bem, gente. Eu sei que às vezes as dúvidas surgem mais no momento dos exercícios, né? No momento que a gente vai fazer atividades, né? A Rayane também colocou tranquilo. Mas é claro que a participação de vocês pode ocorrer não só numa dúvida, numa pergunta, né? Vocês podem trazer exemplos, né? Do dia a dia, do trabalho de vocês. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, né? A Emily colocou tranquilo ali no chat. Legal, Emily. Ok, gente. Então, se vocês não têm nenhuma participação, dúvida, enfim, a gente vai fazer nosso intervalo, né? Nosso intervalo é, então, de 15 minutos, tá? Nós fazemos esse intervalo sem necessidade de ninguém desconectar, todos permanecem conectados, né? Eu apenas vou fechar a câmera e o microfone e reabro a câmera e o microfone após o intervalo de 15 minutos. E a gente continua na volta do intervalo com a chamada. Importante, né, gente? A chamada é sempre ao vivo, online, tá? Não esqueçam desse detalhe. A gente que às vezes cai a conexão, volta depois, né? E não respondeu a chamada, então se acontecer de cair a conexão, né? E a gente estiver fazendo a chamada, não esqueça de avisar o professor, né? Então a gente abre a chamada, eu chamo nominalmente, tá? Nome por nome, vocês respondem para receber a presença. Mas a aula não termina aí, né? A gente tem a segunda parte da aula, que são os exercícios. Nossas aulas sempre são divididas em esses dois momentos, tá? Primeira parte a gente trabalha o conteúdo, né? De uma forma ao vivo, e depois na segunda parte a gente trabalha os exercícios. Esses exercícios são continuidade do conteúdo. Então o conteúdo não encerrou agora, né? Continua o conteúdo, só que é num outro formato. É o formato de exercícios, que a gente já fez, né? Em aulas anteriores. Na aula de hoje, continua o conteúdo com os exercícios, conteúdo da aula 7 e 8, tá? Cada exercício tem um tempo de realização, né? Quando a maioria tiver respondido um exercício, a gente passa para o próximo e assim por diante. Então, é exercício de aula, faz parte da aula. Não confundam com processo avaliativo. Exercício é exercício, não é avaliativo, tá? Bruna, pareceu que tinha levantado a mão ali. Quer falar, Bruna? Só me confirma quantas aulas foram no total. São 4? É que teve uma que eu não participei, eu não cheguei a contar. Eu contei que eu participei já de 3. Certo, então vamos olhar nosso calendário. Acho que foi 3, né? Eu acho que foi 3, não me lembro, né? Isso, está aqui o nosso calendário, ó. Então a gente teve aula 1 e 2, foi a primeira semana, né? Essa é a quarta, foi uma aula. Depois a gente teve aula 3 e 4, foi a segunda aula. A aula 5 e 6 foi a terceira aula. Hoje é a quarta aula. Tá? E aí na próxima semana é a prova, né? Certo? Então, hoje é a quarta aula. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Certo, então vamos para o nosso intervalo. Depois, na sequência, é disponibilizado para vocês os slides e o vídeo, né, da aula gravada, tá? Então, relembrando, reforçando, tá? Eu vou só fechar o microfone e a câmera, ninguém precisa desconectar, porque na volta já é a chamada. Então, se alguém desconectar e eu estiver fazendo a chamada, às vezes já passou o seu nome, né? Então, melhor não desconectar, tá, gente? Vou ver que agora no meu relógio são 10h10, então a gente volta às 10h25 do nosso intervalo. Então, 15 minutinhos aí para um lanche rápido, né? Tomar um café para tirar o sono e já a gente volta então para a segunda parte. Até daqui a pouco, gente.